44. SSS Level Loader Capítulo 259 Aprimoramento da Alma. O Segredo do Clã do Mar. Autor Grande Ganso Branco. Esse capítulo veio de novelbean.net. Não se esqueça de conferir o site. O Rei do Mar observou o grupo partir, com o olhar sombrio e taciturno. Nesse instante, a água no grande salão ondulou e uma figura graciosa apareceu, envolta em um manto de cores radiantes, de beleza incomparável. Ela olhou para o Rei do Mar com um toque de dúvida, perguntando: meu senhor, vamos mesmo ajudar o clã das sombras? O Rei do Mar zombou, com um tom de desprezo. Eles não passam de um bando de idiotas arrogantes. Não vou ajudá-los de jeito nenhum. Virando-se para a mulher, ele acrescentou: lembre-se, quando o clã das sombras entrar em conflito com o Matador de Deuses, avise-me imediatamente. Aproveitarei o momento para destruir Lua de Sangue e as rainhas caçadoras do seu grupo. Sim, meu senhor. A mulher assentiu, mas ainda perguntou com um traço de incerteza: o senhor realmente acredita que o Matador de Deuses pode derrotar Lua de Sangue e seus homens? Ela achava difícil imaginar um mero humano enfrentando centenas de membros do clã das sombras. Guerreiros, incluindo 3 deuses de nível superior em seu auge. Descobriremos em breve, riu friamente o Rei do Mar. Ele não tinha certeza se nem mesmo o Matador de Deuses era capaz de tal feito. Mas mesmo que ele não conseguisse matar os guerreiros do clã das sombras, eles não ousariam retaliar ao saberem que ele havia aniquilado suas rainhas caçadoras. A mulher, ainda curiosa, perguntou: então, nossa principal preocupação durante esta operação é o clã das feras? O Rei do Mar assentiu. Mais precisamente, é o próprio Matador de Deuses. Ele lançou-lhe um olhar antes de continuar: lembre-se, quando chegar a hora, tente trabalhar com o Matador de Deuses. Tenho a sensação de que ele pode ser o único capaz de entrar no reino do tesouro final. Mas você disse que o guardião é do clã das feras, não disse? A mulher pareceu perplexa. Confie em mim, disse o Rei do Mar com voz grave. Ele a encarou com um olhar penetrante. Se, no fim, não conseguirmos o tesouro, certifique-se de que ele seja destruído em vez de permitir que o Matador de Deuses o reivindique. Entendeu? Entendido. A mulher curvou a cabeça profundamente, um lampejo de medo cruzando seus olhos. Para ela, o Rei do Mar parecia ainda mais aterrorizante do que o próprio clã das sombras. De volta às ruínas do antigo campo de batalha. Passaram-se 5 dias sem incidentes. Meurite e sua equipe estavam guardando a entrada das ruínas do campo de batalha antigo, impedindo que quaisquer caçadores entrassem ou saíssem. Com o maior tesouro do continente Esquiline prestes a vir à tona, ainda não havia sinal de Jon. Isso deixou o grupo frustrado. Vocês acham que aquele humano pode ter escapado? Perguntou um deles, franzindo a testa. Isso é impossível. Isolamos esse local no momento em que ele desapareceu. Ele não poderia ter se movido tão rápido. Talvez Meurite já o tenha matado. Vamos esperar mais 2 dias. Se ele não aparecer, vamos informar a Lua de Sangue. As rainhas dos caçadores nesta área estavam mortas, e se Johnny não aparecesse, não haveria motivo para o clã das sombras permanecer aqui. No local da explosão da chama imortal, chamas brancas tremeluziam ao redor. Um único caçador estava sentado de pernas cruzadas no centro da área, parecendo completamente deslocado. Este era ninguém menos que Jon, ainda disfarçado de caçador para permanecer despercebido enquanto absorvia a essência da alma. Você absorveu a essência da alma. Técnica da alma mais 10.000. Lotus do Karma Carmesim absorveu a chama imortal. O poder da habilidade fogo da Lotus vermelha aumentou. As notificações piscaram e Jon finalmente terminou de se fundir com a essência da alma. Sua técnica da alma havia agora alcançado a impressionante marca de 270.000, e sua força mental também recebeu um impulso significativo. Com esse nível de técnica da alma, Jon agora podia facilmente competir com deuses de nível superior em seu auge e derrotar sem esforço os 5 deuses de nível intermediário do clã das sombras. Amanhã, o tesouro final aparecerá. Hora de agir, murmurou ele com um sorriso satisfeito, desfazendo seu disfarce e retornando à sua verdadeira forma. Rugido. Rugido. Os caçadores ao redor pressentiram sua presença e rugiram de fúria, rondando a borda da chama imortal, mas sem ousar entrar. Zumbir. De repente, o ar tremeu quando Jon ativou sua habilidade da alma, impacto da alma. Uma onda massiva de energia espiritual irradiou-se como uma onda sonora, cobrindo instantaneamente vários quilômetros da área circundante. Baque.
Uma série de baques abafados ecoou enquanto dezenas de milhares de caçadores caíam silenciosamente, todos mortos em um instante pelo ataque de alma de John. Você derrotou caçadores de nível semideus e ganhou 6,76 bilhões de pontos de experiência. Seu nível aumentou para 10.035. Habilidade saque ativada. Poder sombrio mais 0,01. Força mais 200. Pontos de habilidade mais 10. As notificações voltaram a piscar conforme o nível de John aumentava, e ele saqueou uma quantidade significativa de atributos, pontos de habilidade e uma pequena quantidade de poder das sombras. Seu poder sombrio já havia atingido 140 mil pontos, mas depois que seu dano de vida baseado em porcentagem aumentou para 1%, ele não avançou mais. John não se deteve nisso. Em vez disso, voou rapidamente em direção aos arredores das ruínas do campo de batalha antigo, com a mente concentrada na tarefa que tinha pela frente. Ondas de caçadores avançaram em sua direção, mas ele os derrotou sem esforço, cada um caindo instantaneamente sem resistência. O som da batalha ecoou à frente, alertando os 5 membros do clã das sombras que guardavam a entrada das ruínas. E, finalmente aquele humano apareceu. Parece que ele não conseguiu se conter por mais tempo. Zombou um deles ao avistar John se aproximando. Aquele cara tem uma técnica de clonagem. Cuidado, pode haver uma armadilha. Jade de sangue, fique aqui e certifique-se de que ninguém saia, principalmente nenhum caçador, ordenou Meurite, lembrando-se do uso que John fez de clones. Não se preocupe, este lugar está sob controle, respondeu Jade de sangue com confiança. Vamos lá. Rápido e certeiro. Acabem com esse humano e depois encontrem Lua de sangue, ordenou o guerreiro líder do clã das sombras enquanto avançavam em direção a John. Zumbir. Antes que qualquer um deles pudesse agir completamente, 4 fios vermelhos sangue dispararam, envolvendo-os instantaneamente. Em torno de John. Embora tivessem perdido a conexão de compartilhamento de vida com as rainhas dos caçadores, eles permaneceram desconfiados dos ataques de John. Isso de novo? Vocês não têm nenhum outro truque na manga? John olhou com desdém para os fios de sangue que se enrolavam em sua direção. Essas técnicas, embora estranhas, só conseguiam transferir dano físico, mas não redirecionar o ataque. Ataques da alma. Com sua técnica da alma agora em 270 mil, eliminar esses inimigos não foi desafio algum. Zumbir. O ar vibrou quando John, sem perder tempo com palavras, desencadeou o Soul Impact. Bum! Bum! Um zumbido estrondoso ecoou em suas mentes. Os 4 guerreiros do clã das sombras tossiram sangue, suas almas sofrendo danos severos. Empalideceram em choque, percebendo quão em desvantagem estavam. Eram, apesar de suas habilidades de autodefesa, que impediram sua morte imediata. Mas suas forças haviam diminuído significativamente, deixando-os impotentes contra John. Você refinou a essência da alma. Meurite exclamou aterrorizada, lembrando-se repentinamente do controle de John sobre o fogo infernal, uma chama única capaz de refinar a essência da alma. Mas como ele conseguiu fazer isso tão rápido? Ao perceberem o que estava acontecendo, os 4 membros do clã das sombras se viraram para fugir. Tarde demais para isso, ecoou a voz fria de John. Com um simples pensamento, 4 chamas vermelhas irromperam, cercando os guerreiros em fuga. Fogo do Lótus Vermelho. As chamas os consumiram instantaneamente, e seus gritos de agonia ecoaram pelo campo de batalha. Em instantes, suas almas foram purificadas e eles foram completamente destruídos. Você derrotou o guerreiro do clã das sombras, Meurite, ganhando 676,76 bilhões de pontos de experiência. Seu nível aumentou para 10.038. Habilidade saque ativada. Pode sombrio mais 1, crítico físico mais 1, força mais 500, sorte mais 1. As notificações piscaram enquanto John coletava casualmente os itens deixados por seus inimigos derrotados. 4 artefatos e 8 pedras de cópia de talento estavam diante de John. Somando-se a isso os itens deixados pelos com 10 rainhas dos caçadores, ele agora tinha um total de 28 pedras de cópia de talento. Contudo, não havia talentos adequados para copiar naquele momento. Ao longe, Jade de sangue, testemunhando a cena, foi tomada pelo terror. Sem hesitar, ele se virou e fugiu em direção à saída das ruínas do campo de batalha antigo. Acha que consegue escapar? John percebeu seus movimentos. Com um pensamento, ele ativou o talento andarilho da fenda, abrindo uma passagem espacial. Ele atravessou,
chegando instantaneamente do lado de fora das ruínas do campo de batalha antigo. Jade de Sangue encarou Jon em choque, com descrença estampada no rosto. Você pode quebrar através do espaço das ruínas do campo de batalha antigo? Por que você não escapou antes? Fugir? Jon deu uma risada fria. Quem deveria estar correndo é você. Só então Jade de Sangue percebeu a gravidade da situação e tentou escapar. Mas antes que pudesse agir, uma onda aterradora de poder da alma o atingiu, paralisando-o no lugar. Foi a habilidade de intimidação de Jon. Imediatamente depois, outro pulso de energia da alma o atingiu. Jon ativou a extração de memória. A alma de Jon invadiu a mente de Blue e de Jade, trazendo à tona uma riqueza de memórias. O Rei do Mar é o supervisor? Os olhos de Jon se arregalaram em descrença. Ele não esperava que um segredo tão colossal estivesse escondido dentro do Clã do Mar. Jade de Sangue saiu do transe, cambaleando para trás e encarando Jon. Humano. O quê? O que você fez comigo? Resmungou Jon. Ele lançou simultaneamente Impacto da Alma e Fogo do Lótus Vermelho. Obliterando a alma de Jade de Sangue, você derrotou o guerreiro do Clã das Sombras, Jade de Sangue, ganhando 676,76 bilhões de pontos de experiência. Habilidade saque ativada. Pode sombrio mais 1, pontos de habilidade mais 100, técnica da alma mais 100, conforme as notificações piscavam. Os itens deixados por Jade de Sangue incluíam 2 talentos de nível médio. Pedras de aprimoramento, capazes de elevar um talento de nível S para nível SS. E um pergaminho de habilidade, golpe de sangue dilacerante, habilidade do Clã das Sombras, requer o refinamento de um tesouro do Clã das Sombras para aprender, uma habilidade do Clã das Sombras. Jon torceu o nariz em desgosto, guardando-a casualmente. Sua pedra do Apocalipse permitiu que ele se fundisse com um conjunto adicional de tesouros. E ele já havia transferido o tesouro do Clã das Feras para seu clone do Clã das Feras. Mas os tesouros do Clã das Sombras eram muito malévolos e entravam em conflito com o tesouro dos Imortais com o qual ele já havia se fundido. Ele não tinha a intenção de refinar artefatos tão sombrios. O Clã do Mar. Isso foi certamente inesperado. Jon murmurou para si mesmo, ainda atordoado. O que ele havia descoberto? Através das memórias de Jade de Sangue, ele descobriu que o Rei do Mar era um poderoso supervisor. E que o Clã do Mar era apoiado por uma divindade em pé de igualdade com os deuses do Clã das Sombras. O Clã do Mar havia se juntado ao mundo dos deuses na invasão de vários reinos, com a missão de monitorar diferentes raças para prevenir eventos imprevistos. Contudo, o Rei do Mar subestimou a força de Jon, especialmente com a ajuda da herança dos Imortais. Jon conseguiu abrir a passagem entre o mundo dos deuses e a Estrela Sombria. Isso significa que o mundo do Clã do Mar também está conectado ao mundo dos deuses, ponderou Jon, com seus pensamentos se tornando mais sombrios. Se o Clã das Sombras continuasse tentando abrir a passagem da Terra, Jon planejava retaliar atacando o reino do Clã do Mar, destruindo um mundo após o outro conectado a eles. É hora de voltar. Jon afastou esses pensamentos, ativou o portal abissal e adentrou o abismo mais uma vez. SSS Level Loader Capítulo 260 Retorno à Área do Vazio. Área secreta final. Jon entrou no abismo e imediatamente se fundiu com seu clone do Clã das Feras sem alertar ninguém. Ele olhou em volta com curiosidade. A Árvore da Vida e a Fonte Élfica emitiam vastas quantidades de poder espiritual, dissipando a energia escura ao redor, o que deixou todos relativamente ilesos. Membros do Clã das Feras, elfos e discípulos da família Blues estavam todos cultivando ao redor da Árvore da Vida. Matador de deuses, você finalmente voltou. Candragon sentiu a mudança em sua aura e soube que aquela era a sua verdadeira forma, finalmente sentindo alívio. O último tesouro do continente Esquilin estava prestes a ser revelado, e ele estava genuinamente preocupado que Jon não conseguisse voltar a tempo. Então, você conseguiu matar a matriarca da ninhada dos caçadores? Perguntou ele, curioso. Jon assentiu com a cabeça. A matriarca das ruínas do campo de batalha antigo foi morta por mim, mas ainda resta uma, residindo com aquele poderoso membro do Clã das Sombras, Lua de Sangue. Não consegui matá-la. Lua de Sangue? Candragon franziu a testa. Ele conhecia o sujeito, um deus de nível superior no auge de seu poder, e, considerando as habilidades misteriosas e imprevisíveis do Clã das Sombras, ele simplesmente não era páreo para ele. Com um suspiro de impotência, ele disse, parece que esta batalha pelo tesouro final será perigosa.
Jon também não tinha total confiança em lidar com a Lua de Sangue, mas não havia como ele desistir do último tesouro do continente Esquiline. Ele teria que ir passo a passo. A propósito, você já viu o Rei do Mar fazer algum movimento? Ele se lembrou dos segredos sobre o Rei do Mar e se virou para perguntar a Khan-Dragon. Ele já sabia do desejo da Sea King de cooperar com ele, suspeitando que o sujeito tivesse segundas intenções. Rei do Mar? Khan-Dragon ponderou por um momento, franzindo a testa. Eu nunca o vi em ação. Será que o Rei do Mar tem algum problema? Sim, disse Jon em voz baixa. Recebi informações de que ele também é um supervisor. O quê? Exclamou Khan-Dragon, chocado, com os olhos arregalados de descrença. Isso é impossível. O Clã do Mar nunca participou de nenhuma grande batalha entre raças, e eu nunca ouvi falar de ele ter se apoderado do tesouro final de qualquer mundo. João disse calmamente, e se, quando você o encontrasse, ele já tivesse se tornado um supervisor? A partir das memórias que obteve de Jade de Sangue, ele descobriu que o Rei do Mar havia sido um supervisor por muito tempo, acompanhando os jogos dos deuses, invadindo mundos e monitorando várias raças. Isso. Khan-Dragon ficou sem palavras, lembrando-se de que realmente havia muitas coisas estranhas sobre o Rei do Mar. O Clã do Mar raramente se mostrava, como se vivesse isolado. Além disso, durante o último massacre perpetrado pelo Clã das Sombras, no qual muitos seres poderosos de diferentes raças foram assassinados, o Clã do Mar foi o único poupado. Jon prosseguiu, receio que desta vez, nosso maior inimigo não seja o Clã das Sombras, mas sim o Rei do Mar. Khan-Dragon, no entanto, se pronunciou, se aquele cara for mesmo supervisor, não há com o que se preocupar. Supervisores não podem entrar na área secreta final e, dentro da mesma raça, só pode existir um supervisor. Existem restrições desse tipo. Então isso significa que Aedirn também não pode entrar? Jon pensou em Aedirn, um dos deuses. Khan-Dragon assentiu com a cabeça. Aviso, a última área secreta do continente Esquiline será aberta ao meio-dia de amanhã. Coordenadas, 30, e... Subitamente, 3 anúncios ecoaram por todo o sistema, sinalizando que a última área secreta estava prestes a ser aberta. As coordenadas apontavam para uma área dentro do mar do continente Esquiline. Finalmente está acontecendo, disse Khan-Dragon, entusiasmado ao ouvir a notícia. Anúncio. A propósito, você já definiu os participantes do seu clã das feras? Perguntou Jon, olhando para ele. Sim. Seremos 3, eu, 9 Caudas e Tony. A área secreta era perigosa, então ele não envolveu muita gente. Tanto ele quanto 9 Caudas eram deuses de nível superior, fortes o suficiente para lidar com a maioria das ameaças, exceto o Clã das Sombras. O Tony também vai participar? Perguntou Jon, surpreso. Tony estava apenas no nível de semideus, sua força era muito fraca. Para essa missão, Jon já havia recusado vários pedidos de pessoas que queriam acompanhá-lo. Khan-Dragon assentiu com um olhar misterioso no rosto. Esse cara compreendeu o legado dos imortais e dominou uma habilidade poderosa. Ele certamente poderá te ajudar quando chegar a hora. Ah, é? Jon ergueu uma sobrancelha, prestes a perguntar mais quando várias figuras apareceram, lideradas por ninguém menos que Aedirn. Matador de deuses, cumprimentou Aedirn com um leve aceno de cabeça, embora houvesse um lampejo de curiosidade em seus olhos. Olhos. Ele percebeu uma mudança na aura de Jon, como se ele fosse uma pessoa completamente diferente de antes. Mesmo assim, não fez muitas perguntas. No nível deles, todos tinham seus próprios segredos. Aedirn continuou, deixe-me apresentar as pessoas que participarão da área secreta do nosso lado. 4 deuses, 3 da raça angelical e 2 dos orcs. Ele os apresentou a Jon um por um. Entre eles, 2 deuses e Lincoln, da raça angelical, eram deuses de nível superior, enquanto os demais estavam todos no nível divino superior. O grupo acenou educadamente em cumprimento. Todos eles haviam testemunhado a força assustadora de Jon e nutriam grande respeito por ele. Jon acenou com a cabeça em resposta, reconhecendo os gestos deles. Essas pessoas eram diferentes do Clã das Feras. Sua cooperação visava exclusivamente lidar com o Clã das Sombras. Quando chegasse a hora de tomar o tesouro, todos agiriam em benefício próprio. Eles mesmos. Aedirn acenou com a mão, sinalizando para que os outros recuassem, antes de perguntar. Ouvi dizer que vocês também formaram uma aliança com o Clã do Mar. Sim, há algum problema com isso?
A expressão de Candragon permaneceu neutra enquanto ele encarava Eden, querendo ver se ele sabia algo sobre o segredo do Rei do Mar. Eden franziu a testa, com uma expressão séria. Pode haver uma figura poderosa dentro do mar. Clã. Há algum tempo, pressenti a localização da área secreta final no continente Esquilin e enviei 2 deuses de nível superior para investigar. Mas eles desapareceram sem deixar rastro. Quem quer que tenha feito isso? Até eu não conseguiria realizar algo assim. Enquanto falava, ele lançou um olhar para John. John revirou os olhos e disse, você não está sugerindo seriamente que fui eu, está? Você tem razão. Eden corrigiu-se rapidamente. Se você tivesse matado deuses de nível superior, você teria se transformado em um gigante, e eu teria percebido. John esboçou um sorriso sereno. No passado, ele de fato precisou usar seu estado de transformação do céu e da terra para matar deuses de nível superior. Mas agora, com sua técnica da alma aprimorada, ele poderia derrotar deuses de nível superior com a mesma facilidade. Silenciosamente. No entanto, a julgar pela reação de Eden, ele parecia não saber que o Rei do Mar era um supervisor. John estava curioso. Tanto Eden quanto Sea King eram supervisores. Ele se perguntou qual deles era mais forte. Eu só estava verificando como estava. Se não houver mais nada, vou embora, disse Eden, antes de se virar e ir embora. Depois de vê-lo partir, Candragon franziu a testa. Que tipo de plano ele está tramando? Preparando tudo. John respondeu indiferentemente, ele não pode entrar na área secreta final do continente Esquilin. Com apenas esses deuses de nível superior, ele não causará muitos problemas. A propósito, a raça demoníaca fez algum movimento? Perguntou John, lembrando-se do demônio. Corrida. Beelzebu, o líder da raça demoníaca, também havia se refugiado no abismo. Aquele era o território deles, e John não os incomodava. Candragon balançou a cabeça. Não. Eu sugeri uma colaboração, mas eles recusaram. Não se preocupe com eles, disse John, despreocupado. Em sua opinião, a raça demoníaca nem sequer era importante. Tão forte quanto a raça angelical sob o domínio dos deuses. No dia seguinte, a passagem para o abismo se abriu, e John, junto com seu grupo, partiu em direção à entrada da última área secreta do continente Esquilin. Pouco depois de partirem, Beelzebu, acompanhado por 10 deuses de alto escalão do demônio, chegou. Raça, também partiu do abismo. Rugido. Rugido. Os rugidos de criaturas mágicas ecoavam pelo ar. O continente Esquilin havia se tornado extremamente instável, com rachaduras no espaço aparecendo esporadicamente, como se o mundo pudesse desabar a qualquer momento. Assim que o último tesouro fosse tomado, o continente Esquilin entraria em colapso total, e este mundo deixaria de existir. As criaturas mágicas pareciam pressentir o perigo iminente, ficando inquietas e agitadas. No entanto, os caçadores haviam desaparecido. Johnny não pensou muito nisso enquanto seu grupo voava rapidamente, logo entrando no vasto oceano. Área. Aqui, o espaço era muito mais estável. Em pouco tempo, eles chegaram à entrada da última área secreta do continente Esquilin. Embora ainda não tivesse sido inaugurado, inúmeras corridas já estavam reunidas aqui. O clã do mar, humanos do continente Esquilin, a raça demoníaca, os dragões, gigantes e muito mais. Outras 10 raças, com centenas de figuras poderosas presentes. No entanto, além do clã do mar e dos humanos do continente Esquilin, a força dos outros não foi particularmente impressionante. A chegada de John e seu grupo chamou imediatamente a atenção dessas figuras poderosas. Todos se viraram para olhá-lo com hostilidade nos olhos. Foi tudo graças a ele que a passagem para Shadowstar foi aberta. Se eles não conseguissem, ao se apoderarem do último tesouro do continente Esquilin, estariam condenados ao chegarem lá. Estrela sombria. John ignorou a hostilidade deles, indiferente a se viveriam ou morreriam. Eles queriam abrir uma passagem para a Terra, e o fato de ele não ter exterminado todos eles já estava lhes dando mais leniência do que mereciam. O olhar de John percorreu a multidão, fixando-se em Sea King. Ele conseguia sentir a aura ao redor do Rei do Mar, que era apenas um deus de nível superior no auge de sua capacidade, ao contrário de Ender, que detinha algum tipo de poder especial. Parecia que o Sea King tinha alguma força oculta que não era óbvia. Sea King percebeu o olhar de John e sorriu calorosamente em reconhecimento. John acenou com a cabeça em resposta e, em seguida, olhou para o resto do clã do mar.
Como o Rei do Mar era um supervisor e não podia entrar na área secreta final, teria que ser o 10 pessoas estavam em pé atrás dele. Jó franziu a testa. Entre os 10 deuses de nível superior, um indivíduo chamou sua atenção. Vestida com um robe preto folgado, a figura parecia ser uma mulher, mas seu rosto estava obscurecido por um grande capuz, dificultando a visão clara. No entanto, a aura que emanava dela não era mais fraca do que a de Candragon. Não é do clã do mar? Ele franziu a testa e então olhou para Candragon e Enden. Ao lado dele, sussurrando, você sabe quem é aquela figura de manto ao lado do Rei do Mar? Ambos olharam para a mulher de manto preto, igualmente intrigados. Eles também conseguiam sentir a forte aura. Um ser com tamanho poder no continente Esquiline era alguém de quem eles deveriam ter ouvido falar. Será que ela é do clã das sombras? Sugeriu Tony. Candragon balançou a cabeça. Não reconheço a energia que ela está emitindo. Ela deve ser de alguma raça desconhecida. Brum. De repente, o mar rugiu quando centenas de figuras dispararam para o céu, irradiando uma aura avassaladora. Uma aura de sede de sangue e intenção assassina que causava arrepios em todos. O clã das sombras havia chegado. As raças reunidas imediatamente ficaram alertas, unindo-se instintivamente. As coisas estão ficando realmente animadas. Zombou o guerreiro líder do clã das sombras, com seus olhos carmesins, analisando as diversas potências antes de finalmente fixar o olhar em Jon. Ele umedeceu os lábios, um sorriso torto se formando enquanto dizia, se não me engano, você deve ser o amatador de deuses, certo? SSS Level Loader Capítulo 261, Inferno da Área Secreta. Primeiro julgamento. Jon encarou seu oponente diretamente, sem demonstrar qualquer medo, e respondeu calmamente, isso mesmo. Lua de sangue bufou friamente. De repente, ele ergueu a mão e um raio de energia vermelho-sangue disparou, atravessando Jon e um deus de nível superior atrás dele num instante. Você foi morto instantaneamente pela lua de sangue do clã das sombras. O anel abençoado foi ativado. A notificação surgiu quando Jon ressuscitou instantaneamente, tossindo sangue. Atrás dele, o deus de nível superior também ressuscitou, com o rosto pálido e a alma ferida. A expressão de Candragon escureceu. Elinen e Taius imediatamente se colocaram na frente de Jon sem hesitar, encarando Bloodborne furiosamente. Ao longe, a testa do Rei do Mar se franziu enquanto ele escondia uma das mãos atrás das costas, um pequeno mundo se manifestando em sua palma. Oculta dentro desse reino em miniatura estava a matriarca caçadora, sua alma compartilhada com a Lua de Sangue e seus companheiros. Lua de Sangue observou as reações ao seu redor e sorriu levemente, dizendo, não precisa ficar nervoso. Eu estava apenas dizendo olá. O clã das sombras sabe mesmo como ser amigável, zombou Jon, limpando o sangue do canto da boca, um lampejo de intenção assassina surgindo em seus olhos. Zumbido. O ar vibrava com a energia da espada quando uma imensa sombra de espada surgiu no céu, rasgando as nuvens e descendo com fúria. O alvo não era a lua de sangue, mas sim os guerreiros do clã das sombras que estavam atrás dele. Brum. A terra tremeu e ondas gigantescas surgiram, enquanto mais de uma dúzia de deuses de alto escalão do clã das sombras ficaram gravemente feridos, embora nenhum tenha morrido instantaneamente. Humano, você ousa desafiar a morte. Vários deles rugiram de raiva, encarando Jon, prontos para atacar. Jon manteve a calma, com um tom frio, ao dizer, não precisa se exaltar. Eu estava apenas retribuindo o cumprimento. Em seguida, ele voltou seu olhar provocativamente para a lua de sangue. O rosto de lua de sangue escureceu, seus punhos se fecharam com tanta força que estalaram. Chega, interrompeu o Rei do Mar. A área secreta está prestes a ser aberta. Estamos todos aqui para reivindicar o tesouro final do continente Esquiline. Não há necessidade de derramamento de sangue desnecessário. A raiva de lua de sangue fervilhava, mas ele a reprimiu, encarando Jon com um olhar frio. Humano, você é o primeiro a ousar desafiar o clã das sombras de frente. Vou garantir que todo o continente do horizonte seja enterrado com você. Suas palavras fizeram com que muitos dos poderosos das empresas vizinhas empalidecessem. A mensagem de lua de sangue era clara, ele não pretendia deixar ninguém escapar. Brum. De repente, o céu trovejou e o oceano se agitou violentamente como uma onda enorme. Uma onda de poder espacial varreu tudo, arremessando todos para trás, inclusive o Rei do Mar. Com a subida do nível do mar,
O terreno recuou e 3 anúncios de âmbito sistêmico foram transmitidos por todo o continente. Anúncio: a área secreta final do continente Esquiline foi aberta. Todos os personagens poderosos de nível semideus ou superior podem entrar para competir pelo tesouro. Vamos lá. Lua Sangrenta foi o primeiro a reagir, gritando a ordem enquanto liderava os guerreiros do Clã das Sombras através da fenda espacial. Os grandes nomes das outras categorias rapidamente seguiram o exemplo. Eles sabiam que a jornada seria perigosa, mas a tentação do tesouro do continente Esquiline era grande demais para resistir. Matador de deuses. Nesse instante, o Rei do Mar parou Jon, puxando-o para o lado. Em voz baixa, ele disse: o Clã das Sombras certamente fará um movimento contra você na área secreta. Você está confiante de que pode lidar com isso? Jon balançou a cabeça, incerto quanto às intenções do Rei do Mar. O Rei do Mar apontou para a mulher de manto atrás dele e apresentou: esta é Jolyne, minha guerreira mais forte. Se as coisas ficarem perigosas, ela poderá ajudá-lo. Jolyne? Jon acenou com a cabeça na direção da mulher, mas ela apenas o encarou friamente, sem reconhecer seu gesto. Imperturbável, Jon olhou para Seaking, intrigado. Então, você não vai entrar na área secreta? O Rei do Mar balançou a cabeça. O tesouro do continente Esquiline é valioso, mas preciso pensar no Clã do Mar. Se algo me acontecesse, não sobraria ninguém para proteger o Clã do Mar, e eles estariam em grave perigo. Mesmo assim, espero sinceramente que você consiga obter o tesouro. Jon deu um sorriso discreto por dentro, embora seu rosto permanecesse inexpressivo, e disse com admiração: resistir à tentação de um tesouro como esse em nome da sua raça, Rei do Mar, realmente conquistou meu respeito. O Rei do Mar deu uma risadinha e respondeu: matador de deuses, somos parecidos. Ambos estamos dispostos a fazer o que for preciso pelo nosso povo. Jon percebeu um significado mais profundo por trás de suas palavras. Antes que Jon pudesse responder, o Rei do Mar continuou: Jolyne, fique ao lado do matador de deuses e certifique-se de protegê-lo. Ajude-o a obter o tesouro. Entendido, respondeu Jolyne respeitosamente, com voz fria e distante. Matador de deuses, desejo-te boa sorte, disse o Rei do Mar, dando um tapinha no ombro de Jon antes de dar um passo à frente. Voltar. Jon acenou com a cabeça em reconhecimento e, sem dizer mais nada, conduziu Candragon e os outros para a área secreta. Jolyne, juntamente com os outros 9 guerreiros do Clã do Mar, vinham logo atrás. Zumbido. Uma onda de energia espacial surgiu e uma densa névoa os envolveu, obscurecendo tudo ao redor. Não só isso, mas até mesmo a percepção da alma de Jon era restrita, limitando seu alcance a apenas cerca de 100 metros. Este espaço tinha restrições significativas. Ataque! De repente, um grito irrompeu nas proximidades. Era o Clã das Sombras. Jon ficou imediatamente alerta. Candragon, Ninitaios e Tonis se moveram rapidamente, posicionando-se em frente a Jon, para protegê-lo. No entanto, os guerreiros do Clã das Sombras não estavam mirando em Jon, eles estavam atacando os humanos. Da Esquiline continente. Bum! Bum! Uma série de explosões ecoou, e a névoa foi instantaneamente tingida de vermelho com sangue quando vários guerreiros do Clã das Sombras se detonaram, apagando completamente sua existência. Os humanos do continente Esquiline ficaram tremendo no chão, paralisados de medo. Uma visão sinistra diante deles, paralisados pelo medo, sem conseguir se mexer. Área secreta do inferno! Gritou Lua de Sangue, chocada. Nesse instante, uma notificação do sistema ecoou pelo espaço: esta área secreta é a área secreta do inferno. Antes de chegar à fase final, o combate é proibido. Os infratores serão apagados. Primeira prova ativada. Prova elemental. Compreenda as leis dos 4 elementos básicos. Limite de tempo: 7 dias. A falha resultará em eliminação. A mensagem deixou todos com sentimentos contraditórios. Alguns ficaram aliviados, outros cheios de ansiedade. A boa notícia era que eles não precisavam mais se preocupar com a perseguição do Clã das Sombras. A má notícia era que, se não compreendessem as leis elementais, ainda enfrentariam apagamento. Os 5 deuses de nível superior do continente Esquiline ficaram particularmente satisfeitos. Para refinar o tesouro do continente Esquiline, eles precisavam compreender as leis dos 4 elementos básicos. O primeiro julgamento pareceu ter sido feito sob medida para lhes dar vantagem. HMPH, você tem muita sorte.
Lua de Sangue olhou para Johnny e disse friamente, Matador de deuses, eu espero você chegou à fase final. Vamos lá. Dito isso, ele conduziu seu grupo embora, determinado a encontrar pedras espirituais elementais para compreender os 4 elementos básicos. Matador de deuses, já que o clã das sombras não atacará, devemos seguir caminhos separados, disse Lincoln, da raça dos anjos, antes de liderar seu povo para partir também. Os deuses e os orcs logo seguiram o exemplo, partindo em busca das pedras espirituais elementais. Isso deixou apenas Jon, Candragon, Nini Taios, Tony e Juline. Jon se virou para Juline e perguntou, você não vai embora? Minha tarefa é protegê-lo, respondeu Juline friamente, num tom que dificultava a crença de Jon. Ela não tinha nenhuma intenção real de protegê-lo. Certo de que quem tinha segundas intenções, Jon ficou impaciente. Não há combate permitido. Aqui, então estou perfeitamente seguro. Existem criaturas elementais, disse Juline indiferente, impassível diante de suas palavras. As criaturas elementais eram monstros especiais na área secreta que detinham o poder dos 4 elementos básicos. Jon franziu a testa, irritado com a insistência dela. Ignorando Juline, ele se virou para Candragon e os outros. Algum de vocês compreendeu o poder das leis elementais? Candragon e Ninitaios balançaram a cabeça negativamente. Tony se pronunciou, eu entendi o poder das leis do elemento água, mas ainda preciso dominar o elementos vento, fogo e terra. Jon assentiu com a cabeça, pensando por um momento antes de dizer, vamos nos separar. Tentem matar o máximo de criaturas elementais possível. Nos encontraremos aqui daqui a 3 dias. Entendido. Todos concordaram, cada um escolhendo uma direção e desaparecendo na névoa. Jon percebeu que Juline ainda estava por perto e, sem querer perder mais tempo com palavras, abriu uma fenda espacial e desapareceu. HM. Uma habilidade de divisão do vazio. Os olhos de Juline se arregalaram em choque enquanto ela tentava seguir, mas a fenda espacial já havia se fechado. A área secreta estava repleta de uma pressão tão intensa que dificultava a percepção, tornando impossível para ela rastrear Jon. Frustrada, ela não teve outra escolha senão agir por conta própria, caçando criaturas elementais. Jon reapareceu a várias centenas de quilômetros de distância, em uma área florestal. Sem hesitar, enviou 3 de seus clones voando em direções diferentes, cada um com a missão de caçar elementais criaturas. O corpo principal de Jon não ficou inativo. Ele usou sua percepção espiritual e, embora só pudesse sentir em um raio de 100 metros devido à névoa, isso ainda melhorou muito sua capacidade de se movimentar. Eficiência. Logo, ele avistou um grupo de mais de 100 criaturas elementais do vento no meio da floresta. Deuses de nível inferior, murmurou, franzindo a testa. Se todas as criaturas elementais ali fossem do nível de deuses de nível inferior, Tony poderia ter dificuldades para lidar com elas. Ele estava um pouco preocupado com a segurança de Tony. Embora as diferentes raças não pudessem lutar entre si, não havia restrições quando se tratava de para matar essas criaturas elementais. Jon concentrou-se em seu clone do clã das feras, que por acaso estava se movendo na direção em que Tony havia indicado. Perdido. Ele ordenou ao clone que caçasse criaturas elementais enquanto também procurava por Tony. Whoosh! De repente, um vento violento uivou enquanto inúmeras lâminas de vento varriam o ar. As criaturas elementais o haviam notado e estavam lançando um ataque. HMPH, vocês se superestimam, zombou Jon. Usando sua habilidade de deslocamento espacial, ele desviou-se facilmente dessa raivada de lâminas de vento. Em resposta, ele desencadeou sua matriz de espadas infinitas. E o céu se encheu de inúmeras lâminas de espada. Corte. Corte. Com um brilho gélido, o poder da lei da espada de Jon, combinado com dano percentual de vida, tornou as criaturas elementais completamente impotentes. Em meros instantes, todas foram massacradas. Uma notificação apareceu diante dele. Você matou criaturas elementais do vento. Talento saque ativado. Força mental mais 100. Pontos de habilidade mais 100. Compreensão do elemento vento mais 1. 100 pontos de experiência. Ponderou Jon, intrigado. Matar essas criaturas elementais não concedia pontos de experiência, nem elas deixavam cair nenhum item. Saque. Ao que tudo indicava, esta área secreta não era regida pelas leis do mundo dos deuses. Felizmente, o talento saque de Jon ainda se ativou, concedendo-lhe 142 pontos de compreensão elemental,
o que se converteu em um aumento de 1% em seu entendimento do elemento vento. Mas e os outros? Sem o talento saque, como eles aprimorariam suas habilidades? Compreensão elementar. Ele havia presumido que essas criaturas elementais deixariam cair pedras espirituais elementais básicas, mas ao que tudo indica, não era esse o caso. Compreender os elementos era difícil. Além do cultivo isolado, o método mais rápido era refinar pedras espirituais elementais. Espere, há uma flutuação no poder do elemento vento. Johnny pressentiu algo. Ele pousou no chão e começou a vasculhar os restos das criaturas elementais. E, de fato, dentro do ninho das criaturas, ele encontrou 2 pedras espirituais do elemento vento. Só 2. Suspirou desapontado, guardando-as casualmente no bolso. O clone humano de Johnny, do continente Skilline, já dominava os 4 elementos básicos. Contanto que os fundisse, ele poderia transferir esse domínio para seu corpo principal e passar no teste. Ele não precisava das pedras espirituais elementais para si próprio, estava reunindo-as para Candragão e os outros. SSS Level Loater Capítulo 262. Distribuindo pedras espirituais, provocando o clã das sombras. John continuou a vagar pela floresta, caçando criaturas elementais. Esta floresta era o lar de criaturas elementais do vento. Parecia que essas criaturas elementais estavam confinadas a territórios diferentes. A floresta era dominada por criaturas elementais do vento, enquanto seus 3 clones haviam encontrado criaturas de outros atributos elementais em áreas diferentes. Um clone encontrou criaturas elementais da terra no deserto, outro encontrou criaturas elementais do fogo perto da região vulcânica, e o último encontrou criaturas elementais da água à beira do lago. No entanto, seu clone do clã das feras ainda não havia localizado Tony. Ele havia deixado uma marca de alma em Tony, confirmando que ele ainda estava vivo, mas as restrições daquele espaço o impediam de sentir a localização exata de Tony. John suspirou, impotente. Enquanto caçava criaturas elementais, ele continuava sua busca por Tony. 3 dias passaram rapidamente. John e seus 3 clones mataram inúmeras criaturas elementais, coletando mais de 300 pedras espirituais elementais básicas. O que mais melhorou durante esse período foi sua compreensão das leis elementais. Seu entendimento das 4 leis elementais fundamentais ultrapassou os 30%. Com a lei do elemento fogo atingindo níveis tão altos quanto 41%. Ele até se sentia confiante de que eventualmente poderia elevar seu entendimento de todos os 4 elementos fundamentais a 100%. É hora de reagrupar, pensou John. Ele parou de caçar e se fundiu com seus 3 clones, abrindo uma fenda espacial e chegando à entrada da área secreta. Assim que apareceu, viu Jolene parada por perto. John franziu a testa. Aquela mulher realmente parecia estar o assombrando. Ele aproximou-se dela e perguntou com um toque de suspeita: "Você esteve esperando aqui o tempo todo?" "Acabei de chegar", respondeu Jolene friamente, olhando em volta, aparentemente querendo dizer algo, mas hesitando em seguida. Nesse instante, Candragon e Ninitaius também apareceram. Eles cumprimentaram John, mas ignoraram completamente Jolene. "O Tony ainda não chegou?" perguntou Candragon, um pouco preocupado por não ter visto Tony. "Ele está aqui", disse Jolene, indiferente. E, de fato, a figura de Tony emergiu da névoa. Ele parecia um pouco machucado, com sangue seco nas roupas, mostrando claramente que havia sido ferido. Como semideus, lutar contra as criaturas elementais de deuses de nível inferior era um grande desafio para ele, embora, felizmente, sua vida não estivesse em perigo. Johnny lançou um olhar desconfiado para Jolene. Sua própria percepção da alma não havia detectado Tony, mas essa mulher o pressentira de antemão. "Mestre", Tony aproximou-se rapidamente do grupo, soltando um suspiro de alívio. Candragon assentiu e disse: "Pessoal, peguem quaisquer pedras espirituais elementais extras e entreguem-nas ao matador de deuses." Em seguida, ele produziu 12 pedras espirituais do elemento terra e 15 pedras espirituais do elemento água. A raposa de 9 caudas destruiu 14 pedras espirituais do elemento fogo, 2 pedras espirituais do elemento vento e 9 pedras espirituais do elemento terra. Tony, sentindo-se um pouco constrangido, disse em tom de desculpas: "Não consegui encontrar nenhuma pedra espiritual elemental." "Não se preocupe, tenho algumas extras", disse John enquanto tirava casualmente mais de 300 pedras espirituais elementais. Todos olharam em choque.
Mestre, como o senhor encontrou tantas pedras espirituais elementais? Perguntou Nove Caudas, incrédula. As 4 criaturas elementais estavam espalhadas por diferentes regiões, mas as pedras espirituais que Jon havia retirado abrangiam todos os 4 atributos elementais. Mesmo sem viajar, parecia impossível reunir tantas pedras espirituais em apenas 3 dias. Candragon pareceu perceber algo, sabendo que Jon tinha clones poderosos à sua disposição. Jon sorriu, mas não ofereceu muitas explicações. Simplesmente disse: já compreendi as leis dos 4 elementos básicos. Levem o que precisarem. Ainda temos 4 dias, tempo mais do que suficiente para entender completamente as leis dos 4 elementos. Candragon se pronunciou: Nini Tails e eu não precisamos delas. Podemos ir caçando criaturas elementais para encontrar mais pedras. Tony deve priorizar o refinamento destas. Quaisquer extras, guardem para vocês. Esta é a área secreta final do continente Esquiline, e dominar os 4 elementos básicos os ajudará a obter o Tesouro Supremo. Tudo bem, Johnny não recusou. As pedras espirituais elementais não lhe seriam de muita ajuda de qualquer forma. Ao extrair a essência das criaturas elementais através do combate, ele poderia facilmente elevar sua compreensão das 4 leis elementais a 100%. Naquele instante, Joline deu um passo à frente e apresentou mais de 70 pedras espirituais elementais, com a voz calma e distante. Estas são as que eu encontrei. Jon ficou ligeiramente surpreso, ao observar o semblante ainda frio de Joline, e ofereceu um simples obrigado. Uma ponta de dúvida persistia em sua mente. Parecia que aquela mulher estava realmente tentando ajudá-lo. Tony recebeu 100 pedras espirituais, uma para cada um dos elementos vento, fogo e terra, e entregou o restante a Jon. Candragon então disse: temos mais 4 dias. Vamos continuar procurando pelas pedras espirituais elementais. Tony, você vem comigo. Certo, concordou Tony. Sua força era limitada, e seu único trunfo era seu corpo dourado imortal, mas essa era uma habilidade defensiva que consumia uma enorme quantidade de sua energia demoníaca. Aventurar-se sozinho seria de fato perigoso para ele. O grupo se separou mais uma vez. Matador de deuses. Joline começou a falar, mas antes que pudesse terminar, Jon já havia aberto uma fenda espacial e desaparecido. Droga! Ela rangeu os dentes de frustração, percebendo cuidadosamente a direção em que ele se encontrava antes de rapidamente perseguindo-o. Jon reapareceu em um vasto deserto. Com um simples pensamento, seus 3 clones dispararam, cada um seguindo em direções diferentes para caçar mais criaturas elementais. Bum! Bum! De repente, os sons de uma intensa batalha ecoaram pelo deserto. Os olhos de Jon brilharam ao avistar 2 guerreiros do clã das sombras massacrando um elemental da terra. Criaturas. Ele sobrevoou rapidamente a área e se posicionou acima dos 2, perguntando: precisam de ajuda? Matador de deuses. Um dos guerreiros do clã das sombras reconheceu Jon, um lampejo de intenção assassina passando por seus olhos enquanto ele rosnava friamente: suma daqui. Ah, impetuoso, não é? Jon deu uma risadinha, e com um pensamento, 3 espadas longas voaram para fora. Sua maestria com espadas assumiu o controle, e as lâminas cortaram freneticamente as criaturas elementais que cercavam os 2 guerreiros. As antigas armas de Jon, a espada do dragão negro de 3 pés e a espada da divindade dos demônios, já haviam sido substituídas há muito tempo por 3 espadas longas divinas de nível superior. Antes que os 2 guerreiros do clã das sombras pudessem reagir, todos os elementais da terra próximos. As criaturas foram massacradas pelo ataque rápido de Jon. O que você quer dizer com isso, humano? Um deles lançou um olhar fulminante para Jon, com a voz fria. O quê? Vocês nem sabem dizer obrigado. Provocou Jon, com um sorriso irônico para os 2. Eles. Esses bastardos não sabem o significado de gratidão, disse uma voz clara e fria de repente. Por trás dele. Jon estremeceu de surpresa, franzindo a testa. Era a Joline. Ele não fazia ideia de como aquela mulher tinha conseguido segui-lo. Naquele instante, 7 pedras espirituais do elemento terra emergiram das criaturas elementais. Ninho nas proximidades. No momento em que os 2 guerreiros do clã das sombras estavam prestes a agir, uma fita disparou, envolvendo-os. 7 pedras espirituais e enviando-as para a mão de Joline. Sem sequer olhar para elas, ela tirou as pedras para Jon. Essas armas são nossas, seu desgraçado. Praguejou um dos guerreiros, furioso, pronto para avançar.
Ele tentou recuperá-los, mas seu companheiro rapidamente o agarrou pelo braço para impedi-lo. Jenny, se acalme. Não se esqueça das regras, advertiu seu companheiro com urgência. A expressão de Juliane era de desdém enquanto ela continuava. Qual é o problema? Você se humilhou por tanto tempo que não consegue mais se sustentar sozinho. Aliás, de quem você era mesmo o capacho? Do clã do sangue? Do clã do submundo? Ou talvez do clã dos insetos? Quem? Quem é você? Jenny, ainda encarando Juliane, pareceu pressentir algo familiar. Dela. Eu sou seu pai, respondeu Juliane bruscamente. Jó ficou perplexo. Será que aquela mulher gélida era mesmo tão agressiva? Você está morto. Jenny rugiu, sua raiva fervendo enquanto se livrava do aperto de seu companheiro e acusado de agressão contra Juliane. Seu olhar permaneceu frio e calmo, observando-o se aproximar sem se mover um centímetro. Brum. No momento em que Jenny estava prestes a alcançá-la, seu corpo explodiu repentinamente em uma nuvem de névoa de sangue. Sua alma foi instantaneamente aniquilada. Idiota, Juliane cuspiu com desdém. Em seguida, voltou seu olhar para outro guerreiro do clã das sombras. E acrescentou num tom casual: a propósito, ouvi dizer que o status atual do seu clã foi comprado com a troca de suas mulheres. Ainda tem alguma mulher no seu clã? O olho do guerreiro do clã das sombras se contraiu, a fúria fervendo dentro dele, mas ele se conteve. As palavras dessa mulher eram cortantes, e era evidente que ela sabia muito sobre o clã das sombras. Ela não era alguém para ser subestimada. Tudo bem, vou me lembrar disso, rosnou-lhe friamente, antes de abrir uma fenda espacial e desaparecimento. Esse cara também tinha a habilidade de dividir o vazio. Juliane franziu a testa, visivelmente descontente. Você não é do clã do mar, é? John caminhou até ela e encarou, com um tom indiferente. Juliane acenou levemente com a cabeça. John continuou, qual é a sua ligação com o rei do mar? E por que você está se aproximando tanto dele? Meu? Juliane levou um dedo aos lábios, pedindo silêncio. Então, com um lampejo de energia mental, ela isolou o espaço ao redor deles. Que energia da alma poderosa! Jó ficou surpreso, sentindo a força imensa da alma dela, que cedia muito à sua própria. Jó olhou para Juliane com curiosidade. Com as leis da área secreta em vigor, ela não podia fazer mal a ninguém. Ele, mesmo que ela quisesse. Matador de deuses, não quero lhe fazer mal. Na verdade, pode-se dizer que sou meio membro dos imortais, disse ela enquanto sua aura se intensificava, revelando um tesouro pertencente aos imortais. Jó ficou surpreso. A fusão de Juliane com o tesouro dos imortais era mais avançada do que o seu próprio. E não só isso, ela havia se fundido com mais de um tesouro racial. Essa mulher também havia usado uma pedra do Apocalipse. Jó franziu a testa, ainda sem confiar totalmente nela. Juliane prosseguiu, é verdade que o rei do mar me pediu para impedir que você obtivesse o último item, tesouro, mas não farei isso. Ajudarei você com todas as minhas forças e jamais agirei contra você. Você. Jó olhou fixamente para ela e perguntou, por que você está fazendo isso? Qual é o seu motivo? Juliane ficou em silêncio por um momento antes de finalmente dizer, considere isso minha maneira de pagar uma dívida. Pagar uma dívida? Uma dívida para com os imortais? Jó estava confuso, mas ficou claro que ela não queria dar mais explicações. Com um gesto de mão, Juliane dissipou a barreira mental que havia erguido e disse, eu posso. Sinto a presença de guerreiros do clã das sombras por perto. Lidere o caminho. Os olhos de John brilharam. Caçar o clã das sombras era muito mais atraente para ele do que matar criaturas elementais. Com seus 3 clones ainda ativos e 4 dias de sobra, ele tinha tempo mais do que suficiente para acumular conhecimento e alcançar 100% de compreensão das 4 leis elementais básicas. Trabalhando em conjunto, John roubou as criaturas elementais do clã das sombras. Juliane, por outro lado, concentrava-se em provocá-los e zombar deles, alimentando sua raiva. Nos dias seguintes, John aprendeu mais sobre o clã das sombras com ela. A ascensão do clã das sombras foi marcada pela sujeira e pela desgraça, assim como a dos humanos sombrios. Eles haviam jurado lealdade repetidamente a diversas raças diferentes. Mas, ao contrário dos humanos sombrios, o clã das sombras era ainda mais desprezível. Em sua fraqueza, eles se curvaram e se humilharam, chegando ao ponto de sacrificar suas próprias mulheres. Contudo, uma vez no poder, massacraram impiedosamente as raças outrora poderosas que
Haviam jurado lealdade a tudo para pagar seu passado vergonhoso. Dos 4 deuses principais por trás do jogo dos deuses, representando o clã do mar, o clã do submundo e o clã da natureza, nenhum deles tinha qualquer respeito pelo clã das sombras. Todos os desprezavam profundamente. Mas como o clã das sombras tinha seu próprio deus principal, ninguém ousava agir contra eles. SSS Level Loater Capítulo 263 Lua de Sangue Insultante. O segundo julgamento. Ao longo de poucos dias, Jon e Jolyne conseguiram causar a morte de mais de 20 guerreiros do clã das sombras. Todos eles haviam sido instigados pelos implacáveis ataques verbais de Jolyne, levados à fúria e humilhação, levando-os a reagir com raiva, apenas para serem instantaneamente apagados pelas regras da área secreta. Os dois trabalharam juntos de forma tão harmoniosa que até Jon começou a participar com seus próprios insultos. Quando se deram conta, 7 dias haviam se passado. Embora o foco principal de Jon fosse caçar guerreiros do clã das sombras, ele ainda conseguiu matar algumas criaturas elementais, saqueando suas afinidades elementais. Após se fundir com seus outros 3 clones, seu entendimento das 4 leis elementais básicas atingiu 100%. Sua força recebeu um aumento notável. Isso ficou particularmente evidente em seu clone divino e em seu clone humano do continente Esquiline. Ambos se beneficiaram do reforço fundamental das leis elementais. "Vamos voltar", gritou Jon, abrindo caminho e retornando à entrada da área secreta com Jolyne. Quando eles chegaram, muitos seres poderosos já haviam se reunido. Candragon e os outros também chegaram e rapidamente se aproximaram de Jon. "Como foi?" perguntou Jon, observando o grupo. Tony se pronunciou: "Não se preocupem, todos nós compreendemos as leis dos 4 elementos básicos." Jon assentiu com aprovação. Sua atenção foi então atraída para alguns outros que imploravam desesperadamente a seres mais fortes de outras raças, na esperança de trocá-los por pedras espirituais elementais. Era óbvio que esses indivíduos infelizes não haviam conseguido reunir pedras espirituais suficientes para compreender todas as 4 leis elementais. Lorde Lua de Sangue, foram o matador de deuses e esta mulher que causaram a morte de tantos do nosso povo. Um guerreiro furioso do clã das sombras, tremendo de raiva, apontou para Jon e Jolyne. No entanto, devido às regras da área secreta, ele não pôde fazer nenhum movimento. HM. O olhar de Lua de Sangue pousou em Jolyne, um toque de confusão cruzando seu rosto. Ele vagamente se lembrava dela como alguém associada ao Rei do Mar. Sem querer provocar o Rei do Mar, Lua de Sangue dirigiu-se a ela. "Jovem senhora, creio que não há conflito entre nós, não é?" Jolyne voltou ao seu comportamento frio e distante de sempre e o ignorou completamente. Lua de Sangue franziu a testa, irritado, mas voltou sua atenção para Jon, com um tom gélido: "Humano, é melhor você torcer para não acabar nas minhas mãos." "Lixo", cuspiu Jon, proferindo um insulto. Jolyne o havia ensinado. "Você ousa buscar a morte." A fúria de Lua de Sangue se inflamou. A história vergonhosa do clã das sombras, repleta de desgraça e imundície, era algo que ele detestava relembrar. E agora, um mero humano ousou insultá-lo. "Mestre, não se irrite, lembre-se das regras da área secreta", lembrou-lhe rapidamente um de seus subordinados. Lua de Sangue respirou fundo, mal conseguindo conter a fúria. Lançou um olhar assassino para Jon e rosnou: "Você vai se arrepender de ter nascido neste mundo." Tanto faz", retrucou Jon com desdém. "Você não passa de um bastardo sem mãe. Maldito seja você. Vou te despedaçar." Lua de Sangue rosnou, incapaz de se conter por mais tempo. Ele soltou um rugido furioso, prestes a atacar. Seus companheiros, horrorizados, imediatamente o derrubaram no chão, gritando desesperadamente: "Mestre, acalme-se." Lua de Sangue era o mais forte entre eles, e se algo lhe acontecesse, eles poderiam não conseguir garantir o tesouro final. PFFT. Jolyne não conseguiu conter uma risada. Ela cruzou o olhar com Jon, sua expressão ficando um pouco sem jeito enquanto ela rapidamente reprimia a diversão. Curiosa, ela perguntou: "Eu já fui tão má quanto você?" Jon suspirou e respondeu: "Você era pior." Os olhos de Jolyne se estreitaram em crescentes de felicidade, claramente satisfeita com a conversa animada. Jon não pôde deixar de se perguntar como seria o rosto dela por baixo da capa. Lua de Sangue finalmente conseguiu se acalmar, sentando-se de pernas cruzadas com os olhos fechados, claramente tentando ignorar tudo ao seu redor. No entanto,
O leve movimento de seu peito subia e descia revelava a intensa raiva que ainda fervilhava dentro dele. Joline olhou para ele e provocou casualmente. Que covarde. Foi o seu pai que te ensinou isso, ou o seu avô? Argue. Lua de Sangue imediatamente tossiu um bocado de sangue, encarando Joline com fúria venenosa. Como ousa me desafiar? Quer que eu revele o que sei sobre o Rei do Mar? Ameaçou ele. Incapaz de atacar, ele recorreu aos segredos do Rei do Mar como forma de obter vantagem. Os olhos de Joline brilharam. Ela estava presa por um contrato de alma com o Rei do Mar, o que a impedia de contar a Joan qualquer coisa diretamente sobre ele, mas talvez ela pudesse usar a Lua de Sangue para vantagem. Com um sorriso travesso, ela disse levemente, pode falar, adoraria ouvir. Você. Lua de Sangue estava prestes a revelar o segredo, mas rapidamente se conteve. Ele se lembrou da crueldade do Rei do Mar e do poder do Clã do Mar. No fim, ele se acalmou. Para baixo, embora por pouco. Joline estava prestes a continuar provocando quando o anúncio da área secreta ecoou repentinamente pelo ar. O primeiro teste foi concluído. Qualquer aventureiro que não tenha compreendido as 4 leis elementais básicas será eliminado. Bum! Bum! Sons estrondosos ecoaram quando nuvens de névoa de sangue romperam. Mais de uma dúzia de guerreiros foram instantaneamente aniquilados, completamente apagados da existência. Entre os mortos estavam até mesmo 3 membros poderosos do Clã do Sangue. Lua de Sangue fervia de ódio enquanto encarava Joane e Joline. Foi por causa da interferência deles que muitos de seu grupo não haviam reunido pedras espirituais elementais suficientes. O ódio que ele sentia pelos dois era profundo. Independentemente de Joline estar ou não ligada ao Rei do Mar, quando chegaram ao julgamento final, Lua de Sangue estava determinada a matá-la. Não, primeiro ele queria transformar a vida dela no inferno. Nesse instante, o anúncio da área secreta ecoou novamente. O segundo teste da área secreta começou. Desafio de força. Entre no espaço do teste, elimine os bonecos e ganhe pontos. Você pode formar equipes. Regra 1. Matar um fantoche de semideus concede 1 ponto. Matar um fantoche de deus de nível inferior concede 2 pontos. Matar um fantoche de deus de nível médio concede 5 pontos e matar um fantoche de deus de nível superior concede 10 pontos. Regra 2. Cada espaço de teste gerará 10.000 marionetes. Formar equipes aumenta a dificuldade de acordo com o número de pessoas na equipe. Cada pessoa só pode entrar em um espaço de teste uma vez. A morte encerra o julgamento. Regra 3. O teste dura 7 dias. Qualquer pessoa com menos de 10.000 pontos ao final será eliminada. Os 10 melhores colocados receberão recompensas adicionais. Diante de todos, surgiram 4 caminhos, cada um levando a espaços de teste correspondentes aos níveis de dificuldade semideus, Deus de nível inferior, Deus de nível intermediário e Deus de nível superior. Ao entrar, os participantes se encontrariam em espaços individuais, e somente aqueles que formassem equipes poderiam entrar juntos no mesmo espaço. Ansiosos para provar seu valor, a maioria dos seres poderosos de várias raças correu para entrar nas áreas de teste, com a maioria escolhendo os níveis de dificuldade divinos de nível inferior ou intermediário. O fracasso nesse desafio não resultaria em morte imediata e, contanto que eles conseguissem 10.000 pontos, estariam a salvo. A maioria das pessoas não tinha como objetivo chegar ao topo da tabela de classificação, elas só queriam sobreviver. Vamos lá. Lua Sangrenta lançou um olhar frio para Joane e Joline antes de reunir uma equipe de 10 pessoas. E entrando no espaço de teste dos deuses de nível superior. Outros guerreiros do Clã das Sombras formaram equipes semelhantes de 10 pessoas, com a maioria optando pelo meio termo. Níveis de dificuldade de deuses de nível superior ou inferior. Mestre, com quem devo formar dupla? Perguntou Tony rapidamente. Como um semideus, ele teria dificuldades até mesmo contra marionetes de nível semideus, e com a necessidade de mate 10.000 deles em 7 dias para marcar pontos suficientes. Ele sabia que não conseguiria fazer isso sozinho. Vou me juntar ao Tony, disse Candragon. Já que Tony estava sob sua proteção, ele sentia-se responsável por garantir sua segurança. Tenho uma sugestão, disse Joline de repente. Por que nós 5 não nos juntamos? Eu tenho uma ordem universal que pode reiniciar a prova e nos permitir selecionar um desafio de dificuldade menor. Dessa forma, podemos ajudar o Matador de Deuses a subir no ranking. Jó ficou surpreso e perguntou, curioso, a ordem universal pode redefinir desafios no área secreta também?
Jolene assentiu com a cabeça e explicou. Isso só pode reiniciar o espaço de teste para gerar marionetes mais fracas. John estava animado. Ele havia colecionado várias ordens universais durante esse tempo, mas nunca encontrei a oportunidade certa para usá-los na área secreta. Ele não esperava que fossem úteis agora. Não é uma má ideia, concordou Niniteus. Nós 5, exceto Tony, todos temos força de nível divino superior. Se escolhermos um espaço de teste de nível divino intermediário, não haverá problema. Para nós. Os outros não se opuseram ao plano. Não, disse John firmemente. Se tivermos que escolher, vamos escolher o mais forte. Espaço de teste para deuses de nível superior. Mestre, só nós 5 vamos enfrentar 50.000 marionetes de julgamento de nível divino superior de uma só vez. Tem certeza? Perguntou Nove Caudas, visivelmente preocupada. Não somos só nós 5, respondeu John. Ele olhou em volta e, vendo que a maioria dos seres poderosos de várias raças já haviam entrado em seus espaços de teste, convocando 3 clones. Os clones eram idênticos aos de John, mas cada um possuía uma aura ligeiramente diferente. O grupo ficou surpreso, pois era a primeira vez que viam os clones de John, com exceção de Khan-Dragon, que já os conhecia. Vamos lá, disse John, puxando todos para sua equipe. Sem esperar por uma resposta, ele liderou eles diretamente para o espaço de teste dos deuses de nível superior. Zumbido. O ar vibrava com uma energia espacial intensa quando eles chegaram a um vasto reino aberto. Mestre, você é muito imprudente. Não podemos deter 80.000 inimigos de nível divino superior ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, disse Nove Caudas, balançando a cabeça em sinal de exasperação. Inicialmente, ela esperava ajudar John a garantir um lugar na tabela de classificação. Mas agora, simplesmente sobreviver e ganhar 10.000 pontos parecia uma tarefa assustadora. Não necessariamente, disse John com um sorriso confiante. Naquele instante, forças poderosas começaram a se reunir ao redor deles, enquanto os bonecos do julgamento apareciam. Cada um deles era um deus de nível superior, e havia mais de 80.000 deles. Estamos condenados. O rosto de Jolene demonstrava sua preocupação enquanto ela dizia, Matador de deuses, meus ataques se concentram na alma. Eles não vão trabalhar com esses fantoches. John ficou um pouco surpreso. Era a primeira vez que encontrava alguém cujo principal força residia nos ataques à alma. Não se preocupe, eu dou conta disso. John deu um passo à frente, seu corpo vibrando com a força de sua espada. Uma aura enquanto a espada imortal voava de dentro dele. Zumbido. No céu, inúmeras luzes em forma de espada brilharam, envolvendo o exército de marionetes divinas de nível superior e descendo como uma tempestade estrondosa. Seu golpe final, o retorno das 10.000 espadas, foi desencadeado. Clang. Clang. O som de colisões violentas ecoou pelo ar enquanto faíscas voavam, e vários bonecos foram instantaneamente despedaçados pela luz da espada. John ficou um pouco surpreso, seus ataques não geraram nenhum indicador de dano. Esses bonecos não possuíam saúde convencional, só podiam ser mortos se fossem quebrados. Isso significava que suas habilidades de dano baseadas em porcentagem eram inúteis ali. Mesmo assim, John continuava confiante de que conseguiria massacrar esses fantoches. Com sua primeira onda de ataques, ele destruiu mais de 70 marionetes, enquanto o restante foi gravemente danificados, reduzindo consideravelmente suas capacidades de combate. Wosh! Com um único pensamento, John fundiu seus 3 clones de volta ao seu corpo principal, de forma significativa, aprimorando seus atributos. Sua aura de espada se intensificou e ele liberou outra habilidade, Matriz de Espadas Infinita. Espadas enchiam o céu, seus choques cortantes ecoando enquanto centenas de outras marionetes eram estilhaçado. Nesse momento, o exército fantoche já os havia alcançado. Essas coisas são um verdadeiro incômodo, murmurou John, franzindo a testa enquanto liberava uma onda aterradora de poder emanava de seu corpo. Transformação do céu e da terra. Ele rugiu, seu corpo inchando enquanto se transformava em um gigante imponente. A energia que emanava dele provocou um vento feroz, lançando Khan-Dragon e os outros para trás. SSS Level Loader Capítulo 264. Uma avalanche de argumentos. O julgamento termina. Jolene engoliu em seco, olhando para o gigante imponente em que John havia se transformado, com a voz trêmula. Que tipo de monstro é esse?
Ela finalmente entendeu por que o Rei do Mar havia dado tanta importância a esse humano. A aura atual de Jon era avassaladora, superando facilmente o auge da força dos deuses de nível superior. Caramba, o poder desse cara aumentou de novo. Khan-Dragon encarou Jon, transformado, com o rosto tomado por choque. Na última vez que lutaram, ele mal conseguiu se defender contra o porte gigantesco de Jon. Mas agora não havia mais competição, ele não teria a menor chance. Bum! Bum! O chão tremeu violentamente. As dezenas de milhares de marionetes do julgamento desmoronaram diante de Jon como brinquedos, completamente impotentes. Um a um, os bonecos do experimento foram destruídos pelos ataques de Jon. Algumas das marionetes de teste conseguiram escapar dos golpes de Jon, dirigindo-se ao resto do grupo. Finalmente saindo do torpor, os outros lançaram seus próprios ataques. Com Jon eliminando a maioria dos bonecos, eles não tiveram muita dificuldade em lidar com os poucos que se aproximaram, esmagando-os facilmente em pedaços. Os bonecos de teste, por serem meras construções, não deixavam cair nenhum item, e Jon também não podia extrair nenhum atributo deles. A única recompensa eram pontos. Mas Jon não se importava. Ele estava focado apenas em acumular pontos. Periodicamente, ele utilizava suas habilidades para acelerar o processo. Sua transformação do céu e da terra consumia 10.000 de poder espiritual e 10.000 de energia demoníaca por segundo. Mesmo com a redução de 99% proporcionada por sua habilidade Ira dos Deuses, ele ainda consumia 100 de poder espiritual e 100 de energia demoníaca por segundo. Suas reservas durariam apenas cerca de 40 minutos. Finalmente, antes que seu poder espiritual e energia demoníaca se esgotassem completamente, Jon destruiu todos os bonecos de teste. Jon reverteu sua transformação do céu e da terra, com o suor escorrendo pela testa. O vasto espaço ao redor deles estava repleto de destroços dos bonecos usados no teste. Cada membro da equipe havia acumulado 100.000 pontos. Mas Jon havia conquistado a impressionante marca de 400.000 pontos. Espere. Já acabou? O grupo ficou em silêncio, atônito, sem conseguir processar o que acabara de acontecer. Khan-Dragon olhou para Tony, que ainda estava parado ali em choque, e perguntou, quanto tempo demorou? Tony engoliu em seco e, com alguma hesitação, disse, que 43 minutos. O grupo trocou olhares, todos igualmente chocados e surpresos. Em pouco mais de 40 minutos, Jon havia eliminado mais de 80.000 marionetes de nível divino superior, um feito que foi além do surpreendente. Naquele momento, a atenção de Jon foi atraída pelos restos quebrados dos bonecos espalhados pelo chão. Embora não tenham deixado cair nenhum saque, seus corpos eram feitos de materiais especiais, comparáveis a artefatos divinos de nível inferior. Isso definitivamente foi material valioso. Jon sorriu satisfeito e recolheu rapidamente todos os restos mortais. Os outros se aproximaram dele. Jolyne, ainda tentando se acalmar, disse, Matador de deuses, vamos alocar todos os pontos restantes para você, para ajudar a melhorar sua classificação. Os outros assentiram em concordância. Jon refletiu por um momento e então perguntou, e se todos nós tentássemos entrar juntos na tabela de classificação? Os olhos do grupo brilharam com ideia. Considerando a velocidade letal de Jon, parecia perfeitamente possível. Com seus clones ganhando 4 vezes mais pontos do que qualquer pessoa sozinha, Jon tinha praticamente garantido o primeiro lugar. No entanto, Jolyne balançou a cabeça e disse, não é tão simples. Eu só tenho 3 ordens universais, e o clã da sombra sabe desse segredo. É provável que eles também tenham preparado outras ordens universais. Embora a velocidade de Jon em matar os bonecos possa superar a de Blood Moon e dos outros, mas o número limitado de ordens universais os coloca em desvantagem. Os pontos das 3 ondas restantes de ataques de marionetes iriam todos para Jon, totalizando cerca de 2,4 milhões de pontos, o que deveria ser suficiente para colocá-lo entre os 10 primeiros. Ordens universais? Tenho muitas. Ainda podemos dividir os pontos igualmente, respondeu Jon casualmente. Sério? Jolyne ficou surpresa, olhando para ele incrédula. Ele assentiu com a cabeça e acrescentou, mas precisarei de cerca de 1 hora para recuperar minhas forças espirituais. No mundo dos deuses, não existiam poções ou elixires para restaurar rapidamente o poder espiritual ou energia demoníaca, então eles tinham que confiar em sua própria recuperação natural, que era lenta. Isso é perfeito, disse Jolyne com confiança. Nesse ritmo,
Conseguiremos eliminar uma leva de marionetes de teste a cada 2 horas, muito mais rápido que o Clã das Sombras. Como os bonecos usados nos testes não eram seres vivos, os estranhos ataques do Clã das Sombras eram altamente eficazes contra criaturas vivas. Isso não lhes daria nenhuma vantagem aqui. Após 1 hora, o poder espiritual e a energia demoníaca de Jó foram completamente restaurados. Jolene usou imediatamente uma ordem universal para atualizar o espaço de teste. Oxi! O poder espacial aumentou, e mais uma vez, 80.000 marionetes de nível divino superior apareceram diante de nós. Eles. Sem dizer uma palavra, Jó fundiu-se com seus clones e ativou o céu e a terra. Transformação, dando início a mais uma rodada de matança. Candragon e os outros, já não tão chocados como antes, rapidamente se juntaram à batalha, fazendo o possível para ajudar Jó a matar o máximo de marionetes de teste possível. Desta vez, a velocidade deles melhorou um pouco. Em apenas 39 minutos, eles eliminaram todos os adversários. Marionetes. Jó cancelou sua transformação do céu e da terra, e o grupo deixou descansar enquanto limpavam o campo de batalha, recolhendo os restos dos bonecos usados no teste. Eles repetiram o mesmo processo, usando uma ordem universal, massacrando os fantoches, descansando para recuperar o poder espiritual e, em seguida, usando outra ordem universal para renovar o espaço de provação. Com o passar do tempo, a rotina tornou-se mecânica. Candragon e os outros estavam visivelmente exaustos. Suas energias mentais e físicas estavam quase esgotadas. Enfrentando marionetes de nível divino superior, eles não podiam se dar ao luxo de cometer o menor erro. Apesar de tanto ter 1 hora para descansar entre as ondas, eles lutaram para se recuperar. No final, o ritmo do massacre diminuiu significativamente, e a maioria dos responsáveis era Jó, enfrentando as batalhas sozinho. Por mais estranho que pareça, Tony foi quem teve mais facilidade. Com sua força debilitada, qualquer golpe dos bonecos seria fatal. Então ele ficou na retaguarda e ajudou a limpar o campo de batalha. Johnny perdeu a conta de quantas ondas de marionetes de teste eles enfrentaram, mas ele se lembrava vagamente. Utilizando a ordem universal mais de 90 vezes, o segundo julgamento foi concluído. As vagas para novos participantes estão se esgotando. O anúncio finalmente foi feito e todos soltaram um suspiro coletivo de alívio. O boneco de teste com o qual John estava lutando desapareceu no ar, incapaz de continuar. Ele então desativou sua transformação do céu e da terra. Zumbido. Com uma onda de poder espacial, Tony nem teve tempo de terminar de limpar o campo de batalha antes de ser teletransportado para fora. Lá fora, muitos seres poderosos já estavam reunidos. De tempos em tempos, alguém era expulso de um espaço de teste, desabando fracamente no chão com o rosto pálido, claramente esgotado. Johnny e seu grupo não pareciam estar em situação muito melhor, tendo se esforçado ao máximo. Pura força de vontade. E, vocês acham que podem competir pelo topo da tabela de classificação? Uma voz zombeteira soou de lado. Era Lua de Sangue, debochando deles. Ele percebeu que eles haviam sido teleportados do espaço de teste dos deuses de nível superior e rapidamente descobriram suas intenções. Qual é o problema? 7 dias não foram suficientes para você matar todos os bonecos de teste. Foi expulso antes de terminar? Ele sorriu arrogantemente e continuou. Lembre-se disso, garoto. O clã das sombras é o mais forte. Qualquer um que ousar desafiar o clã das sombras morrerá. Ele gritou as últimas palavras, com o rosto contorcido de fúria, assustando alguns espectadores próximos. Jó franziu a testa, mas não respondeu. Ele e Jolene estavam cansados demais para se preocuparem com isso. Idiota falastrã, os pontos foram contabilizados. A classificação será exibida agora. 157º lugar, Toio da raça demoníaca maligna, 8.831 pontos, eliminado. Um telão gigantesco surgiu no céu, exibindo a classificação de baixo para cima. Não. Toio, um deus de nível intermediário da raça demoníaca maligna, soltou um grito de horror, mas foi interrompido quando seu corpo explodiu em uma nuvem de névoa de sangue, sendo apagado da existência. Alguns espectadores próximos, testemunhando a cena, desabaram no chão, com os rostos pálidos seus corpos tremiam incontrolavelmente. Claramente, essas almas infelizes também não haviam acumulado pontos suficientes. 156º lugar, Magis dos Bárbaros,
8.875 pontos. Eliminado. Bron. Outra explosão de névoa de sangue enquanto mais um guerreiro era apagado da existência. A tabela de classificação continuava sendo atualizada. Somente na 133ª posição as pontuações finalmente ultrapassaram os 10.000. Desta vez, 24 indivíduos foram eliminados de uma só vez. Humano, não sei se devo te chamar de sortudo ou azarado, mas em breve você cairá no meu colo. Mãos, provocou Lua de Sangue a John novamente, debochando enquanto as pontas continuavam a ser reveladas. Cala a boca, porra. Um grito repentino e furioso assustou todos ao redor. John ficou igualmente chocado. Foi Tony quem gritou. Ele não pôde deixar de se perguntar, quando foi que o velho ficou tão rabugento? Lua de Sangue ficou paralisado, completamente atônito. Levou alguns instantes para que ele processasse que o semideus ousara insultá-lo. Você se atreve a me insultar? Ele lançou um olhar furioso para Tony, sentindo-se completamente humilhado. Uma coisa era John e Julinho insultarem. John era tão forte quanto um deus de nível superior. No auge da carreira, Jolene era uma deusa de nível superior. Mas Tony, ele era apenas um semideus, alguém que Lua de Sangue normalmente nem se daria ao trabalho de olhar. Mestre, por favor, acalme-se, lembrou apressadamente um dos guerreiros do clã das sombras a Blood. Com medo de perder o controle novamente. Mas Tony não tinha terminado. É claro que estou te insultando. Olha só para você, com esse queixo pontudo cara de rato. Você é uma vergonha. Se eu fosse você, voltaria para o útero da minha mãe e pediria um remake decente para não me envergonhar desse jeito. Jolene acrescentou a alfinetada perfeita. Ele não tem mãe. Eu vou matar todos vocês, eu juro. Rugiu Lua de Sangue, lançando-se para o ataque. Mas os guerreiros do clã das sombras estavam preparados. Eles o derrubaram rapidamente no chão antes que ele pudesse reagir. Poderia fazer uma mudança. John ignorou o desabafo de Blood Moon e se virou para Tony, surpreso. Velho, onde você aprender a falar assim? Tosse, tosse. Tony pigarreou, retomando subitamente seu comportamento gentil de sempre. Um lapso momentâneo, me perdoe. Dragon, visivelmente constrangido pelo comportamento de Tony, deu um passo para trás, tentando se distanciar. Isso é simplesmente constrangedor. Mas Tony não se intimidou. Mestre, o senhor também deveria tentar. Há algo incrivelmente satisfatório em irritar esse cara, vê-lo espumar pela boca, com vontade de atacar, mas completamente indefeso. Pum! Lua de Sangue, já enfurecida, tossiu sangue novamente e desmaiou no local. Mestre, acorde. Os guerreiros do clã das sombras entraram em pânico, tentando reanimá-lo. Nove Caudas, observando a cena, sorriu, uma profunda sensação de satisfação a invadindo, como se anos de tormento nas mãos do clã das sombras finalmente tivessem chegado ao fim. Ela olhou para Tony e disse, parece divertido. Você vai ter que me ensinar como se faz. Dragon, não aguentando mais, repreendeu-os, vocês precisam ter cuidado. Na rodada final do julgamento, o combate é permitido. Se vocês os provocarem demais, não poderei protegê-los. Tony estava prestes a retrucar, mas o aviso o silenciou imediatamente. A tabela de classificação continuou piscando, chegando agora aos 30 primeiros colocados. Quase todos os 50 primeiros colocados eram guerreiros do clã das sombras. 11º lugar, Beelzebub da raça demoníaca, 230.000 pontos. Beelzebub olhou para sua classificação e suspirou. Ele não havia ficado entre os 10 primeiros. Apenas os 10 primeiros colocados receberam prêmios adicionais. Mestre, acorde. Os 10 primeiros colocados serão anunciados em breve, disse um dos guerreiros do clã das sombras. Disse, finalmente conseguindo despertar Lua de Sangue. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.